Segundo livro de Reis, capítulo 6. Mas antes ainda de nós lermos esse texto, eu queria pedir para você que já abriu, você fechasse seus olhos agora. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Nós estamos, queridos, há alguns dias para a virada do ano, e com certeza existem vários sentimentos dentro da gente, reflexões, anseios, sonhos, e nessa noite eu queria ministrar algo que vai com certeza mudar a trajetória da sua vida em 2022, mas é importante que você entenda o que vai ser ministrado, porque aquilo que vai ser ministrado é o que vai transformar a nossa vida. A minha palavra ela não é nada, mas a palavra de Deus ela é tudo. E eu queria com você, através desse cântico, construir um ambiente profético, para que Deus possa se manifestar. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Se você conhece esse cântico, cante conosco, assentado mesmo, em espírito de oração. Libere a sua fé, libere as suas convicções através desta canção, e deixe o Espírito Santo mover o teu coração. A palavra do Senhor diz que o Espírito ele move o coração dos reis, e você é um rei, um sacerdote do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Adora o Senhor, querido. Eu quero conhecer mais de ti. Sim, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Deus Altíssimo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aquele que faz nova todas as coisas. Quero viver. Esse é o nosso clamor nessa noite, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, todo medo seja lançado fora nessa noite. Eu quero viver algo novo. Esse é o clamor da tua igreja nessa noite, Senhor. Vem me visitar hoje. Esse é o clamor aqui da ceifa nessa noite. Espírito de Deus, quero conhecer mais de ti. Revela-nos a glória do Pai, revela-nos o amor do Filho, nos revela a graça do Filho, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Envolve os direções com o ambiente profético, Senhor. Espírito vem. Esse lugar não se trata de mais um lugar na cidade, mas esse lugar se trata de um pedaço do céu na terra, Senhor. Por isso manifesta a tua glória. Eu quero viver. Que possamos viver o novo, Senhor, em todas as esferas da nossa vida. Faz meu coração arder. Tudo que limita o mundo, Senhor, que seja lançado no mais profundo abismo em nome de Jesus. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu quero viver aquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Diga isso, algo querido. Novo. Expresse a tua fé com essa canção. Chame por Ele. Clame por Ele nessa noite. Você não está em uma reunião apenas, você está em um ambiente onde a glória do Senhor se manifesta. Você pode, como aquela mulher do
desce como fogo. Você pode, como aqueles apóstolos, serem batizados com fogo, serem batizados com o poder de Deus. Por isso, devoção a esse Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Isso que está vindo no teu coração não é obra da carne, não é setas do diabo, mas é o poder do Altíssimo, é a sombra do Onipotente envolvendo o teu coração. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como Espírito fogo. de Deus, incendeia a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Santo Espírito desce como fogo. Agite as águas paradas, Senhor. Desce como fogo. Sopra sobre o âmbito da tua igreja. Incendeia, incendeia. Espírito que anda entre os castiçais de ouro. Incendeia. Espírito que anda sobre as igrejas desta cidade. Incendeia. Incendeia a tua igreja. Incendeia. Eu declaro uma noite de restituição, Senhor. Incendeia. 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 Em o nome do Senhor. Incendeia. Incendeia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Dê um aplauso ao Senhor. Mostra-nos a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6. A palavra do nosso Deus diz assim: você pediu por algo novo. Você crê que vai acontecer, amém ou não? Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse-lhe um deles: diga-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Queridos, interessante que nesses dias, com certeza, há uma mistura de sentimentos dentro da gente, pois já estamos aí, à eminência da virada do ano, estamos aí na reta final, aonde com certeza você tem um turbilhão de sentimentos aí dentro, alguns de frustrações, por aquilo que talvez você não conseguiu fazer ao longo de 2021, projetos que você lançou em 2020 na virada, de repente você se vê em 2021 frustrado porque não aconteceu. Você talvez tem sentimentos que está te pegando de surpresa porque coisas que você nem imaginava aconteceu ao longo desse ano. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes acontece em nós uma chama de expectativa, de que coisas melhores vão acontecer, de que coisas no Senhor podem ser feitas nas diversas áreas da nossa vida. Sim ou não? Há sonhos, há projetos, e não é errado você e eu fazermos isso. Precisamos sonhar, precisamos planejar, precisamos colocar no papel aquilo que queremos no Senhor. Por isso que nós dizemos, no final do ano, nos dias de campanha, não falte, participe, porque são momentos proféticos a qual nós lançamos sobre o Senhor nossas ansiedades, os nossos projetos, pois a Bíblia diz: o homem faz planos e Deus dirige os passos. Agora, se eu não faço plano, como que Deus dirige meus passos? Então é importante termos esses sentimentos, só que muitas vezes, nós diante desses sentimentos,
ficamos meio que, como eu vou agir? Como que eu vou crescer, sendo que algumas coisas não deram certo? Muitas pessoas, às vezes, dão passos para trás, porque não viram as coisas acontecendo e têm medo de ousar, de crescer, de estabelecer, têm medo porque foram frustrados. E realmente frustra, porque quando nós estamos trabalhando para crescer, há desgastes. E esse texto que nós lemos, nós vemos aqui um cenário aonde Eliseu, junto com uma escola profética de seu líder Elias, ali Eliseu então assume, né, o legado profético, e agora tem um grupo de profetas para cuidar. E chega então um dos profetas e diz para Eliseu: Eliseu, o lugar em que estamos é pequeno. É o que já já nós vamos dizer para o nosso apóstolo: pastor, o Salão das Nações está pequeno para nós. Esse homem chega e diz: olha, Eliseu, o lugar é estreito. Até aqui ele faz uma crítica, e eu quero só abrir um parênteses: aqui está o modelo de crítica construtiva. Porque tem pessoas que falam: não, eu só vou dar uma crítica construtiva, chega, põe fogo e vai embora. Mas aqui está a verdadeira crítica construtiva. O homem, ele detectou que o lugar era pequeno, ele dá a opinião, a sugestão de como se faz para crescer, e depois ainda ele vai pôr a mão na massa para crescer. Então só aqui, antes de fechar o parênteses, se você é daqueles que dá crítica construtiva, se você não dá a opinião do que tem que ser feito e não põe a mão na massa, não é crítica construtiva, você só é um crítico. Fecha o parênteses, voltemos. Então esse homem, ele chega e ele fala para Eliseu: olha, o lugar está pequeno, vamos lá, vamos cortar madeira, vamos para cima, vamos fazer um lugar novo, um lugar amplo. E Eliseu fala: vamos, e Eliseu vai com eles. Só que a Bíblia diz que o ferro do machado daquele homem cai nas águas. E a ferramenta principal daquela construção naquele dia era o machado. Ainda não era cordas para amarrar, não era pregos para pregar, ainda não era, né, a cerâmica ali, não era o reboque. A princípio, o que era necessário era um ferro para cortar a madeira e começar então a fazer as colunas, fazer o telhado e fazer a ampliação do lugar. E aquele homem, quando ele vê que o ferro cai, ele se desespera. Você leu comigo? A Bíblia vai dizer que ele faz a seguinte declaração: ai meu Senhor. Olha o desespero, irmãos. Ai meu Senhor, o machado caiu. O desespero era, primeiro, porque o ferro era necessário para o crescimento, e segundo, o ferro era emprestado, e terceiro, o ferro era caro. Então, com o ferro afundado, eles parariam de crescer. Segundo, teriam que devolver porque era emprestado. E terceiro, não tinha dinheiro para devolver, porque se tivesse dinheiro, não teria tomado emprestado, eles tinham comprado, sim ou não? Então veja o desespero desse profeta. E muitas vezes, nós nos vemos nesse desespero. Porque muitas vezes, amados, preste atenção, você está tentando crescer, mas você está tentando crescer sem ferramentas certas. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 10:10 que quando o fio do machado ele está cego, a pessoa precisa colocar o dobro de força, de esforço para cortar a madeira. E isso é fato. Nós temos uma motosserra aqui no Centro de Missões. Vira e mexe, o Renato chega para mim e fala: pastor, compra uma corrente nova, uma lâmina nova, porque a motosserra já está desgastada, eu preciso pôr muita força, é perigoso ela travar, pular em cima de mim. Aí eu vou lá, compro uma lâmina nova, porque quando está cego você precisa pôr muito mais força, você se esforça muito mais. Diz Eclesiastes 10:10, agora eu te falo, se com o machado desamolado fazemos muito mais força, quem dirá sem o machado? Muitas vezes você está só com o pau do machado na mão, e madeira não corta madeira, meu irmão. Muitas vezes você está agindo nesses anos com situações que não são as corretas. Você está lutando com valores que não são corretos, você está agindo de uma forma que não é correta, porque o seu machado talvez se afundou. Talvez lá na crise que você se encontra hoje, talvez na sua família, nos seus negócios, né, na sua saúde, nas diversas áreas da vida, talvez você está lutando sem a ferramenta correta.
E eu tenho uma boa notícia para te dar: não vai dar certo. Por isso que houve um desespero daquele homem, e o anseio do meu coração é que haja um desespero no nosso coração nessa noite, de entendermos que não tem como mais falar de crescermos sem as ferramentas corretas. A Bíblia vai dizer que então aquele homem, o que ele faz? Aquele homem, ele se desespera. Aquele homem, ele tem um anseio por querer recuperar aquilo, porque ele precisava crescer. E detalhe, como eu disse no início, o machado era emprestado. Eu e você, semelhante a esse profeta, os nossos machados, as nossas ferramentas também não são nossas, são emprestadas. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 27, que o homem nada tem se do alto não for lhe dado. Tudo que você tem para crescer vem de Deus, só que às vezes, no seu e no meu crescimento, mesmo aquilo que Deus nos deu, se perdeu. Quer ver uma coisa? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Irmãos, é um machado, é uma ferramenta preciosa para crescimento, que às vezes nós deixamos escapar na labuta do dia a dia. Quais são? O pastor Daniel citou, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Talvez você está lá lutando com a sua família, talvez você está lá com um embate com o seu cônjuge, e está lá aquela luta, só que já não é mais uma luta na esfera de Deus. Por quê? Porque falta o amor. E eu não digo o amor fraternal, nem o amor eros, eu falo do amor ágape, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que não arde em ciúmes, que não se vangloria, que quer o bem da pessoa e não só o seu. Não tem jeito, tem coisas que na sua casa você só vai vencer com esse amor. Mas por causa dos desgastes, talvez esse amor já acabou há muito tempo. Pastor, eu já não sinto mais. Pois é, esse amor que você já não sente mais é o amor humano, porque o amor de Deus não se sente, o amor de Deus se vive. É um amor de atitude, é um amor de ousar em fazer algo em prol dos outros e não para o meu próprio benefício. Tem pessoas que talvez já não conseguem mais se desenvolver, porque a alegria já foi embora faz tempo. Sabe, irmão, aquela pessoa carrancuda, parece que acordou chupando limão, passa, não cumprimenta. Já conhece alguém assim? Até a gente brinca entre nós, né? Às vezes a gente chega, bom dia por quê? É uma brincadeira que temos, né? Mas às vezes tem pessoas que são reais, a alegria já acabou faz tempo, não tem alegria em casa. Quantas pessoas querem ver a restauração do seu casamento, mas está lá no serviço assim: ai, queria que o meu patrão chegasse agora e falasse para nós ficar aqui mais um tanto tempo, pelo menos aqui eu ganho dinheiro, em casa vai ser aquele terror. É o cachorro que mija na roda do meu carro, é o filho que faz barulho, é a mulher que reclama, e acabou a alegria, irmãos. E sem esse fruto, muitas vezes, pessoas estão penando. O que mais que fala? Paz. E essa paz não é ausência de guerra, essa paz é um ambiente que eu entro em meio às guerras, é a paz que excede todo entendimento. Mesmo que tudo está desabando, mas o fruto do Espírito é paz, eu entro nele. E as demais coisas, elas vão se ajeitando. Como o nosso apóstolo sempre diz para nós, paz, ele define como um passarinho que está no seu ninho, protegendo os seus filhotes num dia de vendaval. E se existe algo que o pastor Pedro nos ensina com propriedade, é ter paz em meio às guerras. Talvez você já perdeu a paz, irmão. Você precisa resgatar essa paz de novo, porque sem paz você só vai causar situações difíceis na sua história. Com tribulações, ansiedades, talvez você só vai tomar decisões erradas. Por isso que a Bíblia vai dizer, lance sobre mim a vossa ansiedade. Por quê? Porque eu preciso viver no lugar de paz. O que mais que é o fruto do Espírito? Longanimidade. O que é isso? Paciência. Irmãos, quantas pessoas deixaram de crescer porque não tem mais paciência na vida? Não tem paciência mais de dialogar com o cônjuge, não tem mais paciência com os filhos, não tem mais paciência no ministério, não tem mais paciência no trânsito, não tem mais paciência com os vizinhos, não tem mais paciência com o Palmeiras que não tem mundial, não tem paciência, irmãos.
E nós precisamos esses dias resgatar esse valor, esse fruto que é a paciência. Nós precisamos nos tornar pessoas mais pacientes. Esses dias mesmo eu tive uma experiência com a minha filha mais velha, a Manu. Ela fez ali uma artezinha, e eu percebi que ela ficou bem irritada no momento. E eu disse para ela: vai para o teu quarto, vai pensar um pouco. E ali, irmãos, eu tinha ficado irado, e eu falei: vai para o teu quarto, que depois o pai vai lá conversar com você. E eu não fui na hora, porque se eu fosse, na ira, não opera a justiça de Deus. Eu esperei me acalmar, e entrei no quarto, e pedi para Deus: Deus, me dê longanimidade, me dê paciência para tratar essa situação. Porque eu já queria logo passar a mão na vara, e porque não é errado corrigir filho com vara, amém? Provérbios vai dizer que o pai que esconde a vara do filho está entregando a alma dele para o inferno. Não é errado corrigir com a vara. Mas eu precisei naquele momento, mais do que a vara, eu precisei de paciência. E eu percebi que no momento a Manu não precisava de vara. A Manu precisava de um pai paciente, que pegaria ela no colo, conversaria com ela. Um pai que entenderia o que ela estava passando, orasse com ela e desse a disciplina necessária para ela. Paciência, queridos. Só que muitas vezes nós estamos querendo crescer na vida financeira, mas se foi a paciência. Você, empresário, não desça para Moabe, porque está te faltando paciência. Se permaneça no Senhor, seja paciente no Senhor, porque as coisas vão melhorar. O que mais? Benignidade. O que é benignidade, irmãos? Diferente da bondade, bondade é quando eu faço uma bondade com a pessoa. Eu dou uma garrafa de água para o pastor Daniel, estou sendo bondoso com ele, mas eu posso ser maligno. Eu posso ser maligno e dar uma garrafa de água por ele, porque eu acordei naquele dia com vontade de dar uma garrafa de água para alguém. Ou eu, sabendo que eu dou uma garrafa de água com ele, eu posso ganhar, sei lá, um tender da Frimeza. É ou não é? Isso é ser bondoso. Já a benignidade não. Mesmo que ele me dê um tapa na cara, eu sou benigno e eu vou dar uma garrafa de água para ele. Mesmo que ele me seja injusto comigo, eu não me torno injusto com ele, porque eu sou benigno. Bondade é um ato, benignidade é o ser benigno. E eu te pergunto, como um cristão, como um pequeno Cristo, como você tem sido esses dias? Será que o machado da benignidade da igreja tem se afundado porque o mundo tem sido caótico? O mundo que o amor de quase todos estão se esfriando? O mundo a qual está cada vez pior, está influenciando o nosso estado de ser alguém benigno, que com consequência tem atos de bondade, de fidelidade, mansidão, irmãos. Nem vou entrar aqui no mérito da mansidão. Quantas pessoas perdeu o machado da mansidão? E ser manso abre muitas portas. Ter domínio próprio abre muitas portas. E eu te pergunto, como está esse machado na sua vida? Como você tem resolvido as questões diárias? Com bravezas? Até eu costumo dizer, aos melancólicos. Eu sou melancólico de plantão. Eu digo aos coléricos, ser colérico não significa ser mal educado. Tem pessoas que, amando do seu temperamento, talvez ali um pouco mais explosivo, dá coice até no sol. Mas isso não tem nada a ver, você precisa se dominar. Se você quer entrar em coisas maiores, se você deseja viver novas experiências, vai ter momentos que você vai ter que se sentar com pessoas e ser o quê? Dominado. Você vai dominar você mesmo para resolver situações. E eu pergunto, como está essa questão do fruto do Espírito em nós? Qual mais ferramenta que Deus nos deu? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12 sobre os dons. Amados, os dons do Espírito, ele foi dado a nós para nos auxiliar no crescimento. Os dons do Espírito está disponível para todos nós, não só para os presbíteros, não só para os ministérios, mas para todo mundo que aceita Jesus, que tem o Espírito Santo na sua vida. Ele pode acessar essas ferramentas dadas pelo Espírito para o crescimento, que são palavras de sabedoria. Eu não vou entrar aqui no mérito de cada uma. Já o nosso mestre Carlos Zani vai nos dar seminários a respeito disso. Mas a palavra de sabedoria, palavra de ciência,
ela pode abrir portas, queridos, na minha vida, que transformam os meus ambientes. Outro dom do Espírito, a fé. E a fé aqui não é a fé da salvação, mas é a fé para a operação de milagres, a fé para ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Quantas pessoas aqui que poderiam estar fluindo nesse dom do Espírito para mover as suas áreas da vida em fé, mas não conseguem mais porque a fé afundou. Talvez você vai até para o céu, porque você crê piamente em Jesus, a fé da salvação está ali firme, mas a fé da operação de milagres já afundou há muito tempo. E nessa noite você precisa resgatar esse machado, porque você precisa crescer, meu irmão. A Bíblia diz que Moisés estava diante do mar, atrás dele havia um exército de egípcio, na frente dele um mar. O que ele precisou? De um cântico? Não, ele precisou de fé para pisar no mar e o mar abrir. Josué precisou de fé para orar ao Deus de Israel e pedir para que o sol parasse e a lua retrocedesse, para que durante o dia ele pudesse batalhar e vencer as suas guerras. E o que aconteceu? O sol parou e a lua se deteve, e Josué junto com o seu exército venceu. Muitas vezes, talvez, nós paramos de crescer porque a fé foi embora. Dons de curar, sabia que você pode acessar essa ferramenta de cura? Sempre é um prazer para nós presbíteros impor as mãos sobre você, ungir você, orar por cura. Mas você também pode acessar esse dom. Você pode chegar nos teus filhos, impor as mãos sobre eles e orar e pedir: Deus, cura o meu filho. Você pode determinar sobre os seus parentes, você pode determinar no ambiente que você vive a cura de Deus, o milagre do Senhor. Por quê? Isso está acessível para você. Dons de milagres, dons de profecia, dons de discernimento de espírito. Sabia que esse dom está disponível para você? Discernir ambientes. Será que é o diabo que está agindo? Será que é algo da natureza? Será que é algo, que está acontecendo, aí da vida? Ou é Deus que está movendo? O que está acontecendo? Antes de ligar para o pastor, que também não é errado, temos o prazer de fazer isso, você tem o poder de Deus, do Espírito, de discernir se aquilo é uma obra do diabo ou é uma obra de Deus. E sabendo de onde é aquela obra, você então vai agir. Só que muitas vezes esse discernimento já se foi embora há muito tempo. Sabe aquele negócio de que vamos crescendo, vamos nos tornando cristãos maduros, e de repente tudo parece que agora, tudo é normal, tudo é da vida. Não, irmãos, precisamos ter discernimento. Lembra lá na Rua da Sede, que abriu lá um negócio de coisa ruim, não sei se vocês lembram, que vendia coisas que prejudicavam pessoas. Começamos a discernir. Poderíamos falar: não, mas é o calçadão, aqui é o calçadão, é o comércio, e vai... Não, irmãos, de frente da igreja, abriu um negócio que não é favorável à nossa fé, e ainda faz mal para a vida das pessoas. O que nós fizemos? Discernimento. Era o diabo nos afrontando. Nos posicionamos como presbitério, oramos, profetizamos, fechou, irmãos, para a glória de Deus. Por quê? Nós podemos discernir se é Deus que está movendo, se é o diabo que está movendo, e dependendo do que é, eu então me movo e faço as coisas acontecerem. Interpretações de língua, variedade de línguas, ou seja, os dons do Espírito precisam voltar para a sua vida. Não haja sem esses dons. E a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar com zelo. Busque com zelo os melhores dons. Será que na tua empresa você não está precisando, talvez ali do dom de fé? Busque nesses dias. Será que na sua casa talvez você não está precisando aqui, da variedade de línguas? De repente você se aquietar e começar a orar em línguas, a línguas estranhas, que Deus ouve de fato, uma oração de verdade, que vai alicerçar a tua fé, alicerçar a sua família. Qual dom precisa voltar para as suas mãos? Os 5 ministérios, que agora é dado por Jesus: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Clame para Deus, fala: Jesus, me dá um desses também. Os dons nós buscamos com zelo, os 5 ministérios quem dá é Jesus, mas você pode pedir para Ele, falar: Jesus, me acha aqui, me usa para ser um agente de transformação por onde eu passo.
e Ele pode te dar. Quer ver outra coisa? Que é um machado nas nossas mãos, irmãos, as bem-aventuranças. Mateus 5, 6 e 7, a constituinte do Evangelho. Jesus ali deixou o modelo de como nós podemos crescer. Ali Ele vai falar sobre, olha só, sobre os humildes de espírito. Será que hoje nós temos sido humildes? Nas situações há humildade de Deus em nossas vidas? Porque existem duas ferramentas do diabo, irmãos: o orgulho e a falsa humildade. Pessoas que se acham humildes, mas são falsos humildes, que para Deus é mesmo que o orgulhoso, só se maqueiam numa falsa humildade. Não, o Senhor deseja que nós sejamos humildes de espírito, para poder crescer. Que mais? Os que choram, ou seja, fala de homens e mulheres quebrantados, pessoas que não são de dura serviço, mas são pessoas quebrantadas, pessoas moldadas, pessoas que se deixam ser moldadas, mesmo que ali sofre com o embate, sofre com a disciplina de Deus, mas se quebranta nas mãos do Senhor. Porque não adianta, irmão, por mais duro que o vaso seja, uma hora o olheiro quebra, uma hora ele te pega. O pastor Carlosone me pegou esses dias ali na escada do centro de missões e a minha vontade era voar nele. É ou não é, pastor? E ele sabe disso. Eu fui para casa, engoli seco, irmãos, mas fui para o olheiro e disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me quebrantando. Só que muitas vezes nós somos de dura cerviz, mas a Bíblia vai dizer que aos duros, que tem dureza de cerviz, Deus quebra no meio sem que haja cura, irmãos. Se quebrante como marido, se quebrante como esposa, se quebrante como pai, como filhos, se quebrante como ovelha, se quebrante como líder, porque os quebrantados vão herdar a glória de Deus. Jesus era um homem quebrantado. Havia coisas, brigas, que quando ia ver, Jesus já tinha partido para outra cidade. Ficava lá os fariseus discutindo. Jesus pegava as coisas dele e quebrantado. Não vou ficar ali brigando não, porque aquele que não é quebrantado é assim, né? Você chega para contar algo para ele e fala: rapaz, eu orei com uma pessoa e ele foi curado. Nossa, eu também orei, viu? Eu orei há 50 anos atrás e também curei uma pessoa. Aí você fala: nossa, que legal. Rapaz, eu estou comprando carro. Nossa, eu também comprei, sabe? Ele não consegue. E eu te pergunto, como você está nesses dias? Uma pessoa quebrantada, que se alegra com a alegria dos outros, ou você ainda é de dura serviço, que Deus não consegue trabalhar, que as pessoas não conseguem se ajustar na sua vida? Deixa essa dureza de lado, queridos. O que mais que Jesus vai ensinar? Sobre os mansos, sobre ter fome e sede de justiça. Ei, essa ferramenta precisa voltar para a nossa mão como igreja, em geral, porque a justiça do homem é como um trapo de imundícia, irmãos. Já disse isso aqui é trapo de imundícia, é aquilo que a mulher usa, usado nos seus dias menstruais. Jesus está dizendo aqui que a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus opera o poder dele, ou seja, nós precisamos buscar a justiça de Deus. Lá no meu trabalho, que opere a justiça de Deus. Na minha casa, que opere a justiça do Senhor. Que no seio social que eu vivo, que opere a justiça de Deus, não mais a minha. Porque na nossa justiça, irmãos, nós só fazemos tragédias, só machucamos pessoas, só ferimos casamentos, só machucamos os nossos filhos. Mas na justiça de Deus, mesmo que doa nas pessoas ao nosso redor, a justiça de Deus, vem a disciplina daquele que ama o seu filho. E a disciplina de Deus cura, a disciplina de Deus restaura. O que mais que Jesus fala? Os pacificadores, misericordiosos, limpos de coração, os que são perseguidos por amor ao seu nome. Ele vai dizer, olha, sobre sermos sal, sermos luz, ou seja, pessoas que influenciam. Será que o machado da influência continua em nossas mãos? As pessoas que estão lá fora me veem como um cristão, ou eu sou só mais um na sociedade? Jesus vai falar também sobre oração. Irmãos, a oração é uma ferramenta violenta para o crescimento. Jejum, semeaduras, ou seja, ser generoso, contribuinte, não ser ansioso, santidade e ter fundamentos corretos no Senhor. Isso fala de Mateus 5, 6 e 7.
Como está essas ferramentas na sua vida? Se você talvez perdeu, fica tranquilo. Assim como aquele profeta, ele identificou uma forma de resgatar o machado, nós vamos resgatar alguns nessa noite. O que é preciso? Primeiro, você precisa aprender a acessar os ambientes proféticos. A Bíblia diz que aquele menino, ele não correu para o seu companheiro, pelo seu amigo, ele não correu para o rei de Israel, ele não correu para lugar nenhum, ele correu para Eliseu, que representava a unção profética de Deus na terra. Queridos, se nós desejamos ver alguns machados voltando, para que possamos continuar crescendo, precisamos acessar esses ambientes proféticos do Senhor. E como que eu acesso esses ambientes? Eu preciso construir um entendimento do que é isso. Até eu perguntei para o pastor Carlos: pastor, define para mim o que é um ambiente profético. E ele me deu essa seguinte definição: um lugar em um momento onde o céu se impõe com as suas vontades e direções. Ambiente profético é um lugar e um momento onde o céu se impõe com as suas vontades e direções. Diante das situações da minha vida, eu preciso aprender a entrar nesse ambiente onde Deus manifesta a sua vontade, as suas direções na minha vida, aonde o céu sobrepõe, queridos. E eu te pergunto, talvez você está ali tentando crescer há anos, mas você acessou esse lugar para ouvir de Deus a direção clara dEle? Esse ambiente profético onde Deus se move e tudo ao redor se transforma. Lembra do rio? O rio de Ezequiel, o rio profético de Deus, que é onde ele passa. A Bíblia vai dizer que o rio, conforme foi passando, havia então árvores frutíferas. O rio começou então a ter vida, peixes, animais, porque aonde o ambiente profético de Deus ele passa, tudo muda. Você precisa acessar esse ambiente. Pastor, mas eu não sou profeta. Mas o ambiente profético não é para o profeta. O ambiente profético é para os filhos de Deus. Você pode acessar esse ambiente e ver o mover de Deus acontecendo. Como Paulo e Silas, na prisão, a Bíblia vai dizer que eles construíram ali um ambiente profético, irmãos, a ponto que a vontade de Deus sobressaiu a vontade da terra. A vontade da terra é que aqueles homens ficassem presos, mas a vontade profética foi que as cadeias quebrassem e que eles fossem libertos. E eles começaram a gerar um ambiente, adorando e cantando, e a Bíblia diz que as portas se abriram, as cadeias quebraram. A Bíblia diz sobre Ana. Ana tinha uma situação, ela era estéril, seu marido já velho, e ela então queria um filho. E o que ela fez? Ela não ficou brigando com Penina, que ficava ali azucrinando ela, afrontando a fé dela. Não, ela não brigou com Penina, ela correu para o ambiente profético. Detalhe, no ambiente profético que Ana entrou, havia um sacerdote desviado. No ambiente profético que Ana entrou, havia 2 filhos de Eli desviados. Mas Ana não estava preocupado com os homens, Ana não estava preocupado com Penina, Ana estava preocupado com a vontade de Deus se impor sobre a vida dela. E a Bíblia diz que quando Ana está ajoelhada, a vontade do Senhor envolveu ela, irmãos, a ponto de dizer, o sacerdote dizer, vai, porque foi ouvida as suas petições, que seja feito segundo a sua petição. E o que aconteceu? Ana sai, se deita com Eucana, seu esposo, e gera um filho ilustre, o profeta Samuel. Porque Ana procurou um ambiente profético. A Bíblia vai dizer, você não precisa abrir, mas 2 Reis 4:8, olha essa história. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós, Eliseu, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima
um quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Pastor, como que eu consigo criar um ambiente profético? Como que eu consigo acessar um ambiente profético como aquele menino fez com Eliseu? Como que eu consigo ter na minha vida um Eliseu, um ambiente profético? Como essa mulher, queridos. A Bíblia diz que ela parou tudo e construiu um ambiente para que o ato profético repousasse. Hoje não se trata de um homem, não se trata de um Eliseu, se trata de um ambiente, e que nós podemos construir esse ambiente como essa mulher construiu. Veja, ela constrói o quê? Um quarto. E te vem à memória quando fala de quarto, quando Jesus fala, olha, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, a pessoa está entrando para orar, e Deus vai ver em secreto. O certo seria, Deus te ouve em secreto. Mas não, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, e o teu pai que te vê. Porque um lugar secreto, um lugar de intimidade com Deus, é uma vida que Deus vê. É um lugar onde Deus nos olha. É um lugar onde a manifestação de Deus opera. O mesmo quarto que Daniel, a Bíblia vai dizer, que quando ali ele estava sendo perseguido, Daniel se levantava 3 vezes ao dia, entrava no seu quarto, abria sua janela para Jerusalém e buscava um ambiente profético. Ambiente esse que respaldou Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões, irmãos. Os leões famintos para devorar Daniel, mas quando Daniel cai na cova dos leões, havia um ambiente profético. Deus fechou a boca dos leões, porque ele havia construído um lugar com o Senhor. Esse quarto fala de um ambiente aonde Deus vem e se manifesta. Detalhe, essa mulher havia, olha que interessante, queridos, essa mulher de Sunem, a Bíblia não diz o nome, a única fala da Bíblia é que ela era uma mulher rica, mas essa mulher construiu um lugar esse que trouxe uma transformação para a vida dela. Porque um dia Eliseu se achega, depois você termina de ler o texto na sua casa, Eliseu se achega, senta para comer, Geazi estava ao seu lado, e Eliseu pergunta, o que essa mulher precisa? E Geazi então vira para ele e diz, Eliseu, ela não tem filho, seu marido é velho. No lugar que você constrói para Deus profeticamente, há uma intercessão no céu, irmão. O ambiente que você entra para fazer algo com Deus, existe o Espírito Santo, existe o próprio Cristo intercedendo por você. E a Bíblia diz então que quando a mulher chega para ver Eliseu, Eliseu fala, olha, daqui 1 ano você terá um filho nos braços. E passou ali 9 meses, irmãos, e a mulher teve um filho nos braços. Só que a Bíblia vai dizer que o menino tem uma dor de cabeça e morre. E o que a mulher fez? Levou para o cemitério? Levou para o curandeiro? Não, a mulher levou no ambiente profético, irmãos. No ambiente que ela havia construído com o Senhor. E ela repousa o filho dela sobre a cama e ela sai atrás do profeta. O próprio marido dela pergunta, o que está acontecendo? E ela diz, tudo está bem. Como pode, irmãos? Um filho morto. E ela dizendo, tudo vai bem. Aí ela sai em direção ao profeta e as pessoas perguntam no caminho, está tudo bem? Tudo vai bem. E o filho morto. Mas por que aquela mulher diz que tudo vai bem? Porque o filho dela estava num ambiente profético. O filho dela estava em um lugar onde a vontade de Deus pode se impor. Um lugar onde Deus, a vida, se impõe sobre a morte. Talvez o que falta nessa noite é nós construirmos esse ambiente aonde a vontade de Deus vai se impor de tamanha forma que as ferramentas vão pular de volta para as nossas mãos e vamos conseguir construir aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz então que Eliseu chega, se constrange, porque ele tinha dado o bordão dele para o Geazi, mas Geazi não conseguiu ressuscitar o menino. Eliseu chega e se deita. Quando Eliseu se deita sobre o menino, há um mover de Deus e o menino ressuscita. Porque um ambiente profético, quando é construído, Deus se manifesta.
Talvez ainda você está insistindo em crescer em algumas áreas sem um ambiente profético. Irmão, cuidado, às vezes não vai acontecer. Mas a mulher construiu. E como que eu construo? Primeiro, é simples, a Bíblia diz que ela construiu um quarto em cima da muralha. Ou seja, num lugar alto, num lugar de prioridade, num lugar de segurança. Eu quero perguntar para você, o ambiente profético de Deus na sua vida tem um lugar de prioridade? Você constrói lugares de segurança para ter intimidade com o Senhor? A qual nada vai roubar a sua atenção, a qual nada vai tirar Ele da tua presença? Se desejamos criar um ambiente para que as ferramentas voltem para a nossa mão, primeiro passo, prioridade no Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças. Prioridade. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Segundo, ela cria uma cama. O que significa uma cama em um ambiente profético? Por muitas vezes eu preguei, até mesmo eu preguei, cama em um ambiente profético fala de um lugar em que eu possa descansar. Mas detalhe, irmãos, o ambiente profético não foi construído para ela. O ambiente profético estava sendo construído para Eliseu. O ambiente profético que você e eu estamos construindo não é para o nosso descanso, mas é para o descanso do Senhor. É para um lugar onde Deus pode vir e se manifestar, se derramar sobre você. Será que ao longo da semana a gente consegue construir esse ambiente que Deus pode chegar e se derramar? Como foi com Maria, lembra de Maria? O anjo aparece para ela e fala: Maria, daqui 9 meses você vai ter um filho nos braços. Maria, sem entender porque ela era virgem, ela olha para o anjo e fala: ué, mas como acontecerá isso? Sendo que eu sou virgem. De repente o anjo olha para ela e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ah, meu irmão, talvez tem coisas na sua vida que é impossível para você de acontecer. Já se passou o tempo, já não dá mais, já tentei de todas as formas. Mas se você criar um ambiente onde o Espírito Santo pode se derramar, onde o Espírito Santo possa te envolver, fica tranquilo que acontece. Quando Maria se abriu e o Espírito envolveu ela, aconteceu algo que nunca havia acontecido e nunca mais vai acontecer. Que foi o quê? Deus colocando uma semente no ventre de Maria. Existem coisas que Deus pode fazer através de um derramar dele sobre a tua vida. Quando os apóstolos estavam ouvindo Jesus sobre a ida de Jesus para o céu, eles ouviram de Jesus uma direção. E a direção de Jesus para ele foi: olha, quando eu for subir, vocês não façam nada sem antes ser revestido de poder. O que Jesus fala para eles? Vá para Jerusalém e espere até que do alto seja revestido. Muitas vezes, nas grandes decisões da nossa vida, a gente sai atropelado querendo fazer, querendo mover, mas muitas vezes não vamos para o secreto e permitimos com que Deus se derrame e nos dê direções. Os apóstolos ficaram ali 120 dias, esperando, irmãos, o derramamento do Espírito, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que de repente, diga comigo, de repente, irmãos, de repente o Espírito veio, e quando ele vem, meu querido, ele nos surpreende. Quando o Espírito vem, o mover acontece, línguas foram repartidas, línguas de fogo, a unção tomou conta daqueles homens, ao ponto que eles saíram por aquelas portas, pregando sobre todo o mundo, a qual chegou aqui, para mim e para você, o Evangelho. Você e eu precisamos construir esse ambiente, esse final de ano, onde o Espírito encontra um lugar que Ele se derrama. É o ambiente de Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você descansa no descanso do Senhor, no derramamento do Senhor. O que mais que ela constrói? Uma mesa e uma cadeira. Um lugar onde um ambiente profético podia ter comunhão com ela. Um lugar onde Eliseu sentava e mandava chamar ela.
Chama ela, Geazi, deixa eu ouvir ela um pouco. E eu fico imaginando a cena, enquanto ali Eliseu se alimentava, conversava com a mulher, e ela dizia, realmente eu não tenho filho. Eliseu comendo e dizendo, mas daqui a um ano você pode voltar que você vai ter um filho nos braços. Você e eu precisamos construir um ambiente profético, onde Deus desce e comunga conosco. Aquela comunhão, a qual a Bíblia vai dizer em João 6, que o próprio pão vivo desce, e nós possamos experimentar dele, comer da vida dele, se alimentar da pureza dele, se alimentar da fé dele, se alimentar daquilo que ele é nas nossas vidas. Os discípulos a caminho de Emaús, 15 quilômetros, não discerniram que era Jesus, mas quando ele reparte o pão, os olhos se abrem. Às vezes, irmãos, estamos há tempos com os olhos fechados, porque falta uma comunhão. Esse ambiente profético vai te proporcionar olhos abertos, para ver que atrás daquela situação existe um mover de Deus, existe um sobrenatural do Senhor. E por último, a Bíblia diz que ela construiu um candeeiro. Candeeiro era espécie de uma lamparina, com azeite e fogo. Ela construiu no ambiente profético um lugar que havia luz e não mais trevas. No ambiente profético as trevas não reinam. Por isso, nós, filhos de Deus, que precisamos criar um ambiente profético, não podemos mais ter áreas em nossas vidas escuras. A nossa vida precisa ser transparente no ambiente profético. Porque o ambiente profético, quando você entra nele, o Senhor vai te perguntar, por onde andas, Adão? Eu estava por aí. Mas cadê a tua mulher? Adão pensava que Deus não sabia do que tinha acontecido, mas Deus já sabia de tudo, irmãos. Só que a escuridade no coração de Adão foi tamanha, que isso levou ele para fora do jardim. Mas se no ambiente profético Adão parasse e dissesse, Deus, eu me antecipei aqui para falar contigo porque eu pequei. Eu não olhei minha mulher, ela comeu do fruto, eu comi também. Estou quase querendo comer da árvore da vida agora, para ficar vivo eternamente, sabendo de tudo como o Senhor sabe. Eu pequei, Senhor, me ajuda. Mas não, queridos, Adão entrou com escuridade, com escuridão, e ele foi lançado fora do jardim. No ambiente profético é o lugar que a gente se derrama, e Ele sabe tudo de nós. Ele sabe tudo das nossas mazelas, Ele sabe tudo do que nós sentimos, pensamos, imaginamos. É o lugar aonde a luz, ela dissipa as trevas. O ambiente profético, a qual o nosso mestre definiu como um lugar que Deus se impõe. O lugar que Deus se impõe, as trevas são destruídas. Talvez como aquela mulher pecadora, eu me derramo aos pés dele, eu choro aos pés dele, unjo os pés dele, eu enxugo com os meus cabelos e não preciso falar nada, mas o poder dele me aperfeiçoa, o poder dele me renova, me refaz e me introduz num lugar novo. A Bíblia vai dizer em Lucas, se não me falha a memória, 19, sobre Zaqueu, quando Zaqueu se abre para mostrar para Jesus as suas mazelas, Jesus disse para ele, então agora vai, vende o que você tem e devolve para as pessoas que você roubou, rapaz. Zaqueu se abre, ele não se justifica, ele não acha um segundo plano, mas a Bíblia diz que Zaqueu se abre, irmãos, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala, hoje entrou salvação na tua casa, Zaqueu. Mas eu te faço uma pergunta, Zaqueu ainda não tinha restituído o dinheiro para aqueles que ele roubou. Zaqueu não tinha saído e devolvido o dinheiro para as pessoas, mas houve um abrir de coração, houve uma clareza de Zaqueu, e quando houve uma clareza, o poder de Deus entrou na família dele. O profético entrou e trouxe salvação para a sua casa. Meu querido, a sua clareza pode trazer salvação sobre 2022, em muitas áreas, que nem você mesmo imagina, e precisa de clareza. Sabe por quê? Eliseu, olha essa sacada, irmãos. Volto para o primeiro texto que nós lemos sobre o profeta que perdeu o machado. Eliseu fez o machado subir. Só que antes de fazer o machado subir, Eliseu falou o quê?
aonde caiu? Irmãos, para que Eliseu precisava saber onde o machado havia caído? Era só dar uma palavra: machado sobe, e o machado ia subir, porque quando o céu se impõe, até o machado que afunda, ele tem que subir aonde ele estiver. O mar abre, o Jordão abre, tudo acontece, o morto ressuscita. Eliseu não precisava saber, mas Eliseu queria saber se o rapaz sabia aonde ele perdeu, se havia clareza na vida daquele homem. E esse candeeiro nessa noite precisa trazer uma clareza sobre você e sobre mim. Aonde perdemos, quando perdemos e o que perdemos nesses dias. Será que é amor? Será que é o zelo? Será que é o desejo pela obra do Senhor? Será que é a alegria? Será que estamos perdendo saúde? Será que estamos perdendo vida emocional? Será que estamos como aquela mulher do fluxo de sangue, onde vaza vida por anos e anos? Qual que é o lugar? O Senhor está te perguntando, aonde você perdeu o machado? E hoje esse machado pode voltar para a sua mão. Hoje pode voltar para a sua história aquilo que você perdeu. Fique de pé comigo. Vamos orar. Será que você consegue identificar para o Senhor, falar: Senhor, eu perdi isso, Senhor. Eu preciso de mais paciência na minha casa. Senhor, eu preciso de mais destreza para poder lidar com as mudanças que tem tido, Senhor. Fecha seus olhos. Esse ambiente profético é para você, querido. Esse ambiente profético onde a vontade de Deus se impõe, é totalmente acessível para você como filho, para você como um herdeiro com Cristo nas regiões celestiais. E o meu desejo como servo nesta casa é orar para que machados voltem, para que você em 2022 consiga romper horizontes, para que você consiga, como aquele centurião, ver o poder de Cristo se manifestando nas áreas da sua vida, para que você consiga, como aqueles leprosos, ter uma vida transformada pelo ambiente profético que chega até você. Por isso nessa noite se desprenda e clame ao Senhor. Se desprenda e acesse esse lugar e diga para Ele: Senhor, eu não quero sair daqui sem a minha ferramenta. Talvez estão tentando colocar sobre você uma armadura de Saul, mas não é uma armadura de Saul que você precisa. O que você precisa é da ferramenta que Deus confiou nas tuas mãos. A ferramenta de Saul é dele, é a ferramenta dele. O que Deus tem para você é uma estratégia que Ele sonhou para você, e que Ele está disposto a trazer novamente às tuas mãos. Por isso, entre nesse ambiente, desfrute dessa atmosfera e aproveite ela. Não permita que ela saia sem algo ser feito, querido. Faça que nem Jacó: eu não saio daqui enquanto não me abençoares, eu não saio daqui enquanto não me tocares. Jacó, um usurpador, enganador, mas com um encontro com o profético se tornou Israel, um homem que veio ser pai de gerações, sucessor de Isaac. Querido, Deus tem algo para ti, Deus tem algo para você, mulher, Deus tem algo para a tua casa.
Ah, mas meu marido não veio, ele precisava ouvir isso, a minha esposa não veio, meus pais não vieram, meu patrão não está aqui. Não, 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 é para você e para mim. Essa ferramenta precisa subir. Essa ferramenta precisa voltar para suas mãos, porque está escrito que o Senhor faz nova todas as coisas. Adore ao Senhor, querido, adore ao Senhor. Ora labaços, orebaia, chorebacaia, chos. Vem me visitar, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Sim, Jesus. Eu quero conhecer mais de Ti. Sim, sim. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Sim, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Anseiamos por Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame a Ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Faz nova todas as coisas, meu Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Desejamos, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Clame a Ele, querido. Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus de Jonas. Vem sobre nós, Espírito da profecia, Espírito de revelação, Espírito de palavra de conhecimento. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Santo Espírito, Espírito, desce como fogo. o Espírito da igreja. Incendeia. Não, 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 não o Espírito do entretenimento. Santo Espírito, Não o desce como Espírito fogo. do que o homem Santo quer, Espírito, que desce faça a sua como vontade, fogo. não. Mas o Espírito Deus, o Espírito que sobrepõe a vontade humana. Santo Espírito, Espírito que desce paira como sobre a face fogo. das Santo águas. Espírito, desce É como o mesmo que pairou sobre o túmulo de Lázaro. O mesmo que pairava o túmulo de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. O mesmo que anda entre os Santo 7 Espírito, candeeiros. desce como fogo. O mesmo que levou Ezequiel no meio das águas. O mesmo que respondeu com fogo. O mesmo que desceu em Elias. O mesmo que batizou os apóstolos. O mesmo que matou Ananias e Safira. Desce, desce como fogo, Senhor. Espírito, nós chamamos a existência
incendeia. Os machados que afundaram, Senhor. Santo Espírito desce, Senhor. Os machados que se perderam ao longo dos anos. Santo Espírito desce como Sobe. fogo. Incendeia. Sobe em nome de Jesus. Espírito, sopra o teu vento nas profundezas das águas. Santo Espírito desce como fogo. Como igreja nós oramos. Incendeia. Debaixo da bênção apostólica do nosso líder nós oramos. Incendeia. Incendeia. Sobe, machado. Incendeia. Incendeia. Machado dos ministérios, sobe. Incendeia. Machado dos dons do Espírito, sobe. Incendeia. Machado do fruto do Espírito, sobe. Incendeia. Machado da adoração, sobe. Incendeia. Machado da libertação, sobe. Incendeia. Machado dos intérpretes das libras, sobe. Incendeia. Incendeia. Machado da intercessão, sobe. Leviatã, você não pode segurar os machados da igreja. Incendeia. Debaixo da bênção apostólica dessa igreja nós oramos. Debaixo do sangue de Jesus nós intercedemos. Incendeia. Sobe o machado da família. Incendeia. Sobe o machado dos pais. Sobe o machado das mães. Sobe, sobe em nome de Jesus. Sobe o machado dos empresários, dos autônomos. Sobe, sobe o machado daqueles que são registrados em empresas, em lugares. Sobe. Sobe saúde. Volta saúde, volta. Assim como o anjo trouxe pão, trouxe água para Elias quando estava cansado. Eu declaro, sobe machado. Sobe machado na área física. Sobe o machado na área física, sexual dos matrimônios. Volta, volta, volta em nome de Jesus. Volta o machado da conversão do pai para o filho e do filho para o pai. Sobe, sobe os machados. Sobre o machado da liberdade do Espírito. Agita as águas, Senhor, agita as águas, agita as águas, Senhor. Esta casa é uma casa que constrói um ambiente para o Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Eis aqui a mesma igreja que vai alcançar mais de 12 mil pessoas. Que subam os machados, Senhor. Em nome de Jesus. Os planos que foram embora, os planos que perderam, que haja restituição, Senhor. Restituição é um fator necessário para o nosso crescimento. Por isso nós ligamos como igreja, para que seja ligado no mundo do Espírito, a restituição, Senhor, dos anos consumidos pelos gafanhotos. A glória desta casa, da última casa, será maior do que a da primeira. Por isso, Senhor, sobra sobre o teu povo. Sopra a restituição do Senhor sobre o teu povo. Sopra lá na escolinha das crianças a restituição da inocência, da pureza, Senhor. Levanta o teu povo. Levanta a tua tribo profética de novo. Adora o Senhor. Os
planos que foram embora. Diga isso, diga isso. Sonhos que se perderam. Adiante, adiante, adiante. Os dias da campanha, comece agora a gerar um ambiente para que nos dias da campanha só seja movido uma nova realidade sobre a tua vida. Não é o que Deus planejou. Rompa com o universo do Espírito. Sim, como voz profética nós dizemos. Quero de volta, eu quero ver. Chore, e põe teu azeite em minha dor. restitui, Senhor, restitui. E leva minhas águas tranquilas. Assim do Senhor ninguém impedirá, Jesus. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um amor pode ressuscitar. Eu quero de volta. Sara a ferida do teu povo, Senhor. Aonde foi circuncidado que não deveria ser. Sara a ferida do teu povo. Nós declaramos esse rebanho em águas tranquilas. Em nome de Jesus. Declaramos os ministérios em águas tranquilas. Declaramos o santuário do Senhor sobre a cabeça do teu rebanho. Declaramos frutificação, multiplicação, Senhor. Declaramos o poder do Altíssimo, trazendo sementes em nossos ventres. E assim como Jacó, multiplicaremos, prosperaremos, Senhor, em nome de Jesus. Como fora com José, nós declaramos um tempo de restituição. Restituição de sonhos, de valores, de presença. Pra sorecana lá e
Profetizamos famílias completas voltando, Senhor. O machado da família, Senhor, completo em nossas casas. Em nome de Jesus, traga as famílias de Bebedouro. Traga casas completas, Senhor, traga, Jesus. Nós declaramos restituição no seio, ó Deus, das famílias de Bebedouro. Declaramos o machado de missões. Povos, línguas e nações sendo tocados, Pai. Já podemos ouvir ruídos de abundantes chuvas. O melhor do Senhor está acontecendo. Por isso nós clamamos, Espírito de Deus, toca o teu chofar nas regiões celestiais e convoca os missionários para este lugar, Senhor. O Senhor é aquele mesmo que irá diante de nós e endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. E de novo, e de novo, e de novo, Jesus. Ah, nós declaramos um vinho novo em odres novos. Para a glória de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, querido. Tu és o mesmo, Senhor. Glória ao teu nome. Amém, queridos? Quantos creem que estão saindo daqui com um novo machado nas mãos?